Continuando aí, questão número 13. Agora vamos resolver questões sobre vetores e objetos, nossos últimos assuntos aí. Vamos ver como que isso é cobrado em prova. Questão da FCC 2014, TRF, quarta região, analista judiciário e informática. Considere o código JavaScript abaixo. Aí eu tenho aí o script completo, script type igual a text barra JavaScript ao início, fechando lá embaixo. E aí eu tenho dois vetores que foram criados. O primeiro vetor chamado de R e o segundo vetor chamado de S. Então esses vetores eles já foram criados e já foram inicializados. A declaração ali entre colchetes, como a gente acabou de ver no nosso material teórico. Nenhuma novidade aí até agora. Não temos surpresa. Aí criamos ali o vetor x, que a primeira posição é 0, e criamos também a variável i, que por enquanto não tem nenhum tipo, não tem nenhum valor atribuído. Aí eu fiz um loop para i de 0, a condição de parada é que i seja menor ou igual a 9. O que quer dizer isso? Ele vai executar esse loop por 10 vezes, do índice 0 até o índice 9. E o que ele vai fazer? Ele vai jogar as posições correspondentes do vetor R nas posições correspondentes do vetor X. Ou seja, ele vai criar uma cópia. x0 é igual a r0, x1 é igual a r1 e por aí vai. Então o que a gente pode afirmar aqui? Que x da sua posição 0 até x na sua posição 9 será igual ao vetor R. Isso aí a gente pode afirmar. E o vetor R ele tem justamente 10 posições. Aí continuando aqui, fazendo o segundo loop, i que vai de 0, a condição de parada é que i seja menor ou igual a 10, ou seja, ele vai percorrer esse segundo loop por 11 vezes, e o incremento de 1. E aí ele vai fazer x na posição i mais 10 é igual a s na posição i, ou seja, x da posição 10 até a posição 20, 11 posições do vetor x vão ser as posições do vetor S, que também tem 11 posições. Alinhando o entendimento, x da posição 0 a 9 vai ser igual ao vetor R e x na posição 10 a 20 vai ser igual ao vetor S. E o que ele quer saber na questão? Ele vai imprimir x na posição 13. Quem é x na posição 13? É S na posição 3. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. S na posição 3 é igual a 13. E ele vai imprimir também o valor de i. Qual é o valor de i? I é o valor que foi finalizado aqui no meu segundo loop. Ora, a condição de parada do meu contador é que i seja menor ou igual a 10. Então ele vai executar i, ele vai processar o meu loop até i igual a 10, só que ele vai incrementar o i de 11. Então, i na última iteração vai ser 11, mas ele não vai entrar, não vai processar com i igual a 11, justamente por causa da condição de parada. E por que eu consigo acessar i fora do meu loop, pessoal? Porque eu não declarei a variável i no escopo do loop. I foi declarado fora. I é uma variável global aqui do meu script. Então, gabarito aí, letra D de dado. 13 e 11 é o que vai ser impresso. Próxima questão. Questão número 14. FJG, Rio 2014, Câmara Municipal do Rio. Analista legislativo, cargo desenvolvimento. Então eu tenho novamente aqui um código JavaScript à nossa direita e a gente vai ter que entender o que ele está fazendo. Novamente, código HTML misturado com JavaScript. Dentro da tag pare nós temos o nosso script completo. Criei aqui um vetor chamado auto, ele tem 4 posições, já foi inicializado com os carros, ó, só carro bom, BMW, Honda, Fiat e Renault. Criei aqui duas variáveis, a minha variável k, inicializada com valor 2, e a minha variável len, inicializada com auto.length. Então aqui está uma aplicação da propriedade do vetor, propriedade length.
Vamos ver se vocês estão lembrados do que a gente explicou. O que essa propriedade faz? Ela retorna a quantidade de itens daquele vetor, que no nosso caso aqui são 4. Então, len vai ser inicializada com o valor 4. Aí eu tenho um loop, a primeira seção desse loop é o ponto e vírgula. O que eu teria aqui, o que eu poderia ter nessa primeira seção? Eu poderia ter a declaração de uma variável. Optei por não declarar, coloquei só o ponto e vírgula e passei para a próxima seção, que é a minha condição de parada. Minha condição de parada é o que? K menor que len. K é 2, len é 4, ele vai fazer para len igual a 2 e para len igual a 3, porque quando len for igual a 4, ele vai sair aqui do loop. E o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o vetor alto nas posições K. Quais serão as posições K? 2 e 3. E quais serão os itens do meu vetor K que estão nas posições 2 e 3? Fiat e Renault. Gabarito da questão, letra B de bola. Continuando aí nosso curso, CESP 2013, Ministério da Saúde, Analista Administrativo, questão 15 do nosso curso. No que diz respeito à linguagem de programação e à linguagem de script, julgue os seguintes itens. Mais uma questão aí com HTML, código JavaScript inserido na tag body. O que ele vai querer aqui? Considerando se o código acima extraído de uma página HTML que contém um script escrito em JavaScript, é correto afirmar que b igual a 85.25. Vamos ver se é isso mesmo. Criei um vetor, inicializei já com os valores 92, 84, 70, 95. Criei uma variável chamada de a, inicializei com o valor 0. Criei um loop for variável i, declarada aqui, inicializada com 0. Qual é a condição de parada? I seja menor que list.length, e o meu contador acrescendo de 1. Quanto é list.length? É 4, né? Eu tenho 4 itens aí nesse vetor. Então, o i vai de 0 até 3. O que ele vai fazer aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou acumulando os valores dos índices dos meus vetores correspondentes e estou somando. O que ele vai fazer aqui? Eu vou somar todos os itens do meu vetor. E aqui embaixo, quando terminar o loop, variável b vai receber a soma dos itens do meu vetor dividido pela quantidade de itens do meu vetor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma média dos valores do meu vetor. Se a gente somar 92 com 84, com 70 e com 95 e fizermos a média será exatamente 85.25. Podem fazer aí, podem pegar a calculadora ou podem fazer mesmo na mão e vocês vão ver que a média é exatamente essa, 85.25, questão correta aí do CESP de 2013. Próxima questão, questão número 16, FCC 2013, DPE São Paulo, agente de defensoria. Analise os códigos, analise os fragmentos de código JavaScript a seguir. Var a igual a new object. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um objeto fazendo uso do meu construtor aqui padrão. E para esse vetor, a.nome, propriedade nome vai receber Ana, a.idade recebe 40. Criei um vetor, inicializei suas propriedades sem nenhum problema aqui na primeira afirmativa. Vamos ver a segunda. Var c igual. Aí eu peguei propriedade nome, valor Ana, e idade, propriedade de idade, valor 40. Tem algum problema aqui? A gente viu já essa sintaxe, já sabemos que ela é válida, então não tem nenhum problema na segunda afirmativa. Terceira afirmativa, var b igual a new array. Agora não estamos mais falando de objetos, estamos falando de arrays, de vetores. Usei aqui o construtor padrão para vetores em Java, forma tradicional, sem problema nenhum. Peguei aqui posição 0 do meu array B, valor Ana, e posição 1 do meu array B, valor 40, também sem problemas. A afirmativa 3 está correta. E vamos ver agora a última. Var D igual Ana, 40. O que está dizendo aqui? Primeira posição do meu vetor tem valor Ana e segunda posição do meu vetor, posição com índice 1, tem valor 40.
Essa sintaxe é exatamente igual à de cima, só que de uma forma mais abreviada. Tem algum problema aqui? Também não. Então vamos ver agora as afirmativas que a gente tem aqui para escolher. A afirmativa A. Nos fragmentos 1 e 2, o valor 40 deve ser colocado entre aspas, pois em um objeto JavaScript, se o primeiro elemento é literal, os demais elementos também devem ser literais. Está falando ali que o valor 40 da idade deverá ser colocado entre aspas, porque em um objeto JavaScript, se o primeiro elemento é literal, todos devem ser literais. Não faz sentido nenhum, né, pessoal? O nome é string e a idade é numérico. Eu não devo ter aí os mesmos tipos de objeto os mesmos tipos nos meus objetos. Não tem sentido nenhum. Letra B. O fragmento 2 está incorreto, pois para atribuir os valores aos atributos nome e idade do objeto C, deve-se utilizar o sinal de cifrão e não dois pontos. Fragmento 2 ali. Para eu atribuir um valor a uma propriedade, eu uso o caractere cifrão ao invés de dois pontos? A gente não viu isso ainda em nenhuma parte da linguagem, não faz sentido nenhum. Não tem nada de caractere cifrão para uso com objetos. Afirmativa B, totalmente errada. Alternativa C, todos os fragmentos estão incorretos e mesmo se estivessem corretos não funcionariam na maioria dos navegadores. Essa aí é a pior de todas, né? Letra C também não tem nada a ver. Vamos para a letra D. O fragmento 3 está incorreto, pois a posição índice de um array unidimensional inicia-se pelo número 1 e não por 0. Falamos isso aqui diversas vezes. A primeira posição de um vetor é 0 e não 1. Afirmativa D, totalmente incorreta. E vamos ver a última. Todos os fragmentos estão corretos. Fragmentos 1 e 2 criam objetos, perfeito. Fragmentos 3 e 4 criam arrays, perfeito. Gabarito, letra E. Vamos falar agora sobre funções. Quando a gente cria uns scripts, JavaScript, é comum que a gente tenha trechos de códigos que se repetem em determinados pontos. Por exemplo, eu tenho um trecho do meu código que ele calcula o dígito verificador de um CPF. E esse trecho eu vou usar ele em diversas partes do meu código. Vou ficar repetindo aquele trecho de script que faz o cálculo do dígito verificador. O que eu poderia fazer ali? Esse trecho ele seria um forte candidato a ser escrito dentro de uma função. Isso aí é uma das utilidades das funções. Essa repetição aí de código ela não é a única justificativa para criarmos funções. Eu posso estar criando funções com finalidade de dar uma maior legibilidade ao meu código, facilitar uma manutenção posterior. Esse é um dos assuntos mais importantes da linguagem. Vamos ver a definição tradicional aí de funções. Função é um bloco de código capaz de realizar ações, como efetuar um cálculo numérico ou manipular dados e retornar um valor para o script principal. Esse é o objetivo de uma função. Como que a gente cria uma função? Já que a gente está falando tanto de funções, podem ter três formas de criação de funções. A primeira é essa aqui, é a criação de uma função estática. Uso palavra reservada function, nome da função é função exemplo e eu tenho aqui dentro o conteúdo da função. Isso é uma função estática. Essa função ela vai precisar ser invocada, vai precisar ser chamada em algum momento do meu script. Aqui eu apenas estou criando essa função e verifique aqui que ela tem um nome, função exemplo. As duas próximas formas de criação de funções elas não terão nomes, elas serão chamadas de funções anônimas. A forma 2 de criação de funções é essa aqui, ó. Eu criei uma variável chamada de função exemplo, atribuí o valor dessa variável, o resultado da minha função. E eu crio essa função nesse momento, ora, new function, conteúdo da função. Então, o valor dessa variável ele vai depender do resultado da minha função que foi criada aqui. É uma função anônima, pois não tem nome, diferentemente da forma 1, e ela é dinâmica também. A forma 3 é parecida com a forma 2. Eu criei também a variável função exemplo. Ela vai depender do resultado da minha função, que será executada aqui abaixo. A diferença é que eu não tenho a palavra reservada new. Isso também é uma forma válida de criação de funções. E esse tipo de função é chamado de função expressão. Ela também é uma função anônima. Só recapitulando aqui.
A forma 1 ela é chamada de função estática porque não é executada automaticamente. Eu precisarei invocar essa função de uma outra parte do código. Já a segunda forma, eu usei a declaração new, que cria objetos. E no segundo exemplo, nós criamos um objeto function e colocamos dentro de uma variável função exemplo. Funções criadas dessa forma são chamadas de anônimas e dinâmicas. Então, recapitulando aí para fixar bem as formas de criação de uma função. Nos dois casos anteriores, as funções elas não retornaram nenhum objeto. E se eu desejar criar uma função que ela retorne um array ou um objeto genérico, eu consigo fazer isso? Vamos pensar um pouquinho aí. Isso é possível e a gente vai ver como. Vamos ver a partir desse exemplo aqui como que a gente retorna, por exemplo, um vetor. Eu tenho aqui uma função, dei o nome para ela de calcular retângulo e ela vai receber dois parâmetros, a base e a altura. Vejam que, diferentemente da linguagem Java, eu não tenho aqui os tipos que são passados como parâmetro. Aí eu criei aqui uma variável área, que vai receber o produto da base e da altura. Criei uma variável perímetro, que vai receber base mais altura vezes 2. Calculei aqui duas informações e quero poder retornar essas duas informações para a minha função. E aí eu uso palavra reservada return, quer dizer que eu estou retornando um valor para quem chamou, e passo os dois valores, área e perímetro, em forma de vetor. Isso é completamente possível em JavaScript. Então a gente pode querer também estar retornando um número maior de itens. O nosso caso anterior do vetor ia ficar um pouquinho complicado a gente retornar um número grande de itens, ia ficar uma confusão danada para a gente saber em qual posição do vetor estava cada propriedade. O mais indicado para isso é a gente estar retornando objetos, e a gente pode fazer isso e vamos ver como. Aproveitando o exemplo anterior, na mesma função calcular retângulo que recebe base e altura, novamente calculei a área, calculei o perímetro, agora eu quero retornar isso em forma de objeto. Como que eu faço? Return, abro chaves e fecho aqui embaixo, e aí eu passo, olha, propriedade área, o valor é a variável área, propriedade perímetro, valor perímetro. Então, bem tranquilo aí, também consigo fazer isso em JavaScript. A gente viu na declaração de variáveis que existem dois tipos de escopo. Um é o escopo global e outro é o escopo local. O corpo de uma função ele cria um escopo local para variáveis declaradas nele, com o uso da palavra-chave var. Além disso, argumentos da função também pertencem ao escopo local. Essas variáveis e esses argumentos pertencem ao escopo da função, não poderão ser acessados fora dele. Agora a gente vai entender completamente aqui o escopo de uma função, com dois exemplos que vão tirar completamente as nossas dúvidas. Iniciando o nosso script, script type igual a text barra javascript, aí eu criei a minha primeira função para a gente entender. Escopo exemplo 1 é o nome dessa função. Aí eu criei dentro da função uma variável soma que recebe a soma de 5 com 4, valor 9. Repare aqui o uso da palavra reservada var. Aí eu vou imprimir a soma e a variável soma. O que vai ser impresso? Vai ser impresso 9. Só que como essa é uma função estática, ela depende de ser chamada. E é isso que eu fiz aqui embaixo. Olha, chamei a função escopo exemplo 1, que vai dar um alert 9. A soma é 9. Aqui embaixo, tratamento de erros padrão do JavaScript, bem parecido com o do Java, estrutura try-catch. Dentro da minha região protegida, dentro do meu bloco try, eu dou alert, o dobro da soma é 2 vezes soma. E aí o retorno disso aqui vai ser soma undefined, soma não definido. Por que acontece isso, pessoal? Por causa exatamente do escopo. Ora, declarei a minha variável soma aqui em cima com o uso da palavra reservada var. Quer dizer o quê? O escopo da variável soma é apenas dentro da função escopo exemplo 1. Eu não consigo acessar essa mesma variável aqui de fora. Só que o que eu tenho aqui é uma outra variável, uma variável soma com valor indefinido. Essa variável soma que eu tenho aqui é diferente da variável soma que eu tenho aqui em cima. Vou tentar multiplicar 2 por um valor não definido. Vai acontecer isso aqui, ó, soma undefined é a mensagem que vai me retornar. Vai cair no meu tratamento de erros, no meu bloco cat,
e vai ter um alert, e.message, a gente já estudou isso, objeto error, propriedade message, vai mostrar a mensagem de erro ali na minha caixa de alerta. Segundo exemplo, para a gente fechar o entendimento, novamente criei uma função, agora eu dei o nome de desculpa exemplo 2, esse exemplo ele é exatamente igual ao anterior, tem aqui minha variável soma, valor 5 mais 4, vou alertar a soma é 9, chamei a minha função, agora no caso desculpa exemplo 2 aqui embaixo, tem a minha estrutura try-catch aqui embaixo e vou ter o alert, o dobro da soma é 2 vezes soma e agora no caso vai exibir 18. Vocês repararam alguma diferença entre esse exemplo 2 e o exemplo 1? A diferença é apenas uma palavra. Aqui na variável soma eu declarei sem a palavra reservada var. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa variável vale para todo o escopo do meu script. Então eu consigo enxergar a variável soma aqui de cima, que possui valor 9. Se eu imprimir 2 vezes 9 vai valer 18. E aqui no meu bloco cat não vai ter erro nenhum, não há mensagem de erro. Então, pessoal, calma, não criem confusão. Isso foi exatamente intencional. Expliquei de uma forma mais básica o uso do escopo, o uso da palavra reservada var no início do curso. Por quê? Porque a gente ainda não tinha um entendimento sobre as funções. Agora, como a gente já tem um conhecimento maior, a gente já tem uma bagagem maior de JavaScript, a gente complementou essa informação. Resumindo, variáveis declaradas fora do corpo de uma função que usem ou não usem a palavra-chave var pertencerão ao escopo global e poderão ser acessadas de qualquer lugar do script, inclusive dentro do corpo de funções. Eu tenho também aqui nesse exemplo, ora, eu posso declarar variáveis locais dentro de funções desde que eu não use a palavra-chave var. Então é importante que a gente entenda isso, que fique bem tranquilo. Esses dois exemplos foram justamente para a gente fechar esse conhecimento, para a gente fechar esse raciocínio e não deixar nenhuma dúvida. Eu tenho também funções globais, que são funções que não estão associadas a um objeto particular da linguagem. A gente vai ver isso agora. Mais uma listinha aí, agora no caso de funções. Novamente, não é para a gente gravar, não é para a gente fazer uma decoreba disso aqui, é para a gente entender e conseguir acertar mais questões de prova, ter uma capacidade maior aí de acerto. Nossa meta, os 100%. Primeira função, encode URI, que recebe uma URI. O URI é Uniform Resource Identifier. Ele reescreve essa URI, substitui alguns caracteres especiais pela sua codificação UTF-8 e transforma essa codificação em uma sequência hexadecimal. Esse argumento URI é uma string contendo o URI a ser codificado. Codificar uma URI ele pode ser necessário quando os dados são passados por ele. A maioria dos navegadores modernos faz uma conversão automática, mas em determinados casos a aplicação poderá requerer a codificação, isso pode ser necessário. Aí eu tenho aí embaixo uma função decode URI, que é justamente o contrário, ele recupera uma URI que tenha sido codificada com a função encode URI. Tem a função eval, que recebe um código, ele vai receber esse código e vai executar o script inserido nesse argumento do código. Esse argumento é uma string que vai conter um código JavaScript. Pessoal, o uso dessa função deverá ser considerado com muito cuidado, porque ele pode servir de entrada para códigos maliciosos. O consenso é que se evite o uso, apesar de que eu vou ter uma situação ou outra em que esse uso deverá ser considerado. Próxima função, função isFinit. Testa um valor passado no argumento dessa função, retornará true caso o valor seja número e falso caso seja o contrário. Bem tranquilo aí o seu funcionamento. A função isNum é justamente o contrário, vai retornar true se aquele valor que eu passei não for um número. Então eu tenho isFinit e isNum, dois métodos que fazem a mesma coisa, só que um é o inverso do outro. Se eu colocar if not isFinit, é a mesma coisa que if isNum.
método number converte em número o valor passado como argumento para a função. Se a conversão não for possível, o valor retornado pela função é not a number. Vou tentar converter o valor passado. Se eu não conseguir, none, not a number. Próxima função, parseFloat, converte uma string em um número e eu posso também ter um argumento opcional, que é a base, na qual aquele número vai ser retornado. Se eu omitir a base, a conversão será feita na base padrão, que é a base 10. E o método parseInt também é bem parecido, só que ele vai converter uma string em um número inteiro. Também posso passar um argumento opcional, que é a base, e também o padrão da conversão, se eu não passar nada, será a base 10. Também os métodos parseInt e parseFloat, caso a conversão não possa ser feita, o retorno será not a number, assim como a função number. Próxima e última função, função string, seu nome é autoexplicativo, converte em string o valor passado como argumento da função. E aí eu tenho também uma lista de propriedades das funções. Nosso curso está ficando bem completo. Propriedades das funções são quais? Arguments, arguments.length, arguments.cale, length, constructor e prototype. Aí eu tenho propriedade argument, é uma propriedade genérica de todas as funções. Essa variável local argument ou essa propriedade é um objeto assemelhado a um array. Assemelhado a um array, não é um array, que ele vai conter os argumentos passados para essa função. Aí vamos ver um exemplozinho aí para entender como que funciona essa propriedade arguments. Tem uma função calcular que recebe 3 valores, x, y e z, é uma função estática. Aí eu tenho alert, arguments 0 vai exibir 1, alert arguments 1 vai exibir 2 e alert arguments 2 vai exibir 3. E o retorno dessa função é x mais y mais z, que é a soma, que é o que essa função efetivamente faz. E aí aqui embaixo, por que ele exibiu 1, 2 e 3? Porque eu precisei chamar essa função aqui embaixo. Variável resultado vai receber chamada da função calcular, parâmetros 1, 2 e 3. Então, parâmetro 0 é 1, parâmetro 1 é 2 e parâmetro 3 é 3. Foi isso que foi impresso aqui dentro da função calcular. E eu vou alertar também o meu resultado, vai ser exibido 6. Pessoal, a propriedade arguments ela não deverá ser tratada como um objeto array puro, apesar de parecer com um array. Ela não é um array. Foi falado aqui em cima, está escrito aqui no material. Por quê? Porque ela não suporta métodos e propriedades dos arrays que a gente já estudou. O único que suporta é a propriedade length. Apesar de existirem mecanismos, eu posso converter esse objeto arguments em um array. Ele não é um array, é apenas uma observação aí para vocês gravarem. Próxima função, arguments.length, retorna a quantidade de argumentos daquela função. No exemplo anterior, arguments.length retornaria o valor 3. Próxima função, arguments.cale, fornece um mecanismo para chamar uma função anônima dentro de si mesmo, ou seja, permite que se faça uma referência a uma função anônima sem ter de criar um nome para ela. E chamar uma função dentro de si mesmo é conhecido como mecanismo recursivo. Aí eu tenho mais uma função, que é a função length. Inspeciona o número de argumentos esperados pela função. E eu tenho uma diferença aí da propriedade length para a propriedade arguments.length. A diferença é que arguments.length retorna o número de argumentos que foram passados para a função. E length retorna o número de argumentos esperados por aquela função. Aí eu coloquei novamente esse meme aqui, pessoal, que é quando pode causar uma certa confusão aí na cabeça de vocês. Ora, eu tenho arguments.length, eu tenho length, qual é a diferença entre os dois? Não fiquem desesperados. A gente vai fazer um exemplo e vamos tirar essa dúvida aí da nossa cabeça. Aí nós temos um exemplo aqui de um script completo e aqui embaixo a gente tem um código HTML que vai invocar esse script JavaScript. Vamos lá. Criei aqui uma função multiplicar. Reparem que ela recebe dois parâmetros, x e y. Vou imprimir arguments.length e vou dar o alert x vezes y, que faz essa função. Aqui embaixo, no carregamento da minha página, window.onload, eu vou receber o resultado de uma função.
essa função vai fazer o quê? Vai mandar um alert, multiplicar, que é o nome da minha função, .length. O que vai acontecer aqui? Na minha página HTML eu tenho um botão. Ao clique desse botão, eu vou mandar um alert, produto, e vou invocar a função multiplicar passando 3 parâmetros. Apesar da função multiplicar receber apenas 2, e essa que vai ser a diferença entre arguments.length e length. Quando eu invocar a função multiplicar passando 3 parâmetros, arguments.length vai receber 3, porque são os argumentos que foram passados para a função. Só que a propriedade length vai exibir 2, porque são o número de parâmetros que foram declarados na função. Então, esse exemplo aqui vai ilustrar perfeitamente a diferença entre arguments.length e length, para ficar bem tranquilo, para a gente tirar aí da nossa cabeça essa possível confusão. Agora ficou bem mais fácil. Agora temos aí a nossa última função, que é a função prototype. Permite adicionar novas propriedades ou métodos, ou propriedades e métodos, a um objeto já existente. O exemplo a seguir vai ilustrar essa explicação. Então, eu crio um objeto e eu quero posteriormente adicionar novas propriedades, novos métodos a esse objeto. Como que eu faço? Uso aí a propriedade prototype. Aí eu criei aqui o meu script, função pessoa, que vai ser o construtor do meu objeto pessoa, que vai receber o nome e vai receber a idade dessa pessoa e vai inicializar as propriedades nome e idade com esses valores que eu passei. Ora, a pessoa tem nome e idade até agora, eu quero adicionar a propriedade telefone. Como é que eu faço? Pessoa.prototype.telefone. Criei aqui a propriedade telefone, que vai ter o valor inicial nulo. Aí eu peguei essa propriedade telefone que eu acabei de criar e joguei um valor nele. Coloquei um valor de telefone com todos os dígitos igual a 9. No evento load, no carregamento da minha página, eu vou chamar uma função que eu criei aqui, que vai imprimir pessoa.telefone. Qual é o valor da propriedade telefone? Ele vai exibir o valor que eu atribuí, um telefone com todos os dígitos iguais a 9.